Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast, o Neracha Talks. Hoje nós estamos aqui recebendo a professora Leonice, que vai conduzir comigo esse bate-papo legal. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Fique à vontade, nos apresente quem que é a nossa convidada hoje. Hoje nós vamos falar, né? Sim, hoje nós temos uma convidada muito especial. Em comemoração ao mês de outubro, Outubro Rosa. Outubro Rosa é uma data internacional de prevenção contra o câncer de mama. Desde 1990 essa data já é veiculada. E aqui no Brasil, desde 2002, a gente tem muitos movimentos em prol disso. E o Uniaraxá não poderia ser diferente, né? A gente também traz essa data de conscientização para as pessoas. E hoje, uma convidada super especial, Keila Machado. Keila Machado passou por uma experiência de câncer de mama, está em tratamento, está em acompanhamento, né, Keila? Sim. E aí ela trouxe essa experiência bacana pra gente hoje. Bacana e desafiadora, né? Muito. Keila, conta pra gente quem você é. Keila Machado, eu tô com meus plenos 50 anos. E sou servidora pública municipal. Atualmente, desde 2022, eu estou no cartório eleitoral, né? O executivo me emprestou para o judiciário. Estou muito feliz lá. E eu sou uma mulher que tem um filho, eu tenho somente um filho, já perdi minha mãe e meu pai, sou solteira. Então eu sou aguerrida, sou valente para a vida e os desafios que me cabem eu enfrento de cabeça erguida. E esse foi um que nós vamos dividir aqui hoje. Ah, bacana. Keila, e como que foi esse desafio? Como que você descobriu toda essa situação que te levou a diagnóstico e tratamento de câncer de mama? Sim. Aconteceu comigo, até diferente de muitos casos, eu não identifiquei em mim. Em 2021, eu passava por todo o processo de anualmente fazer os exames de prevenção, mamografia e o Papa Nicolau. E o de 2021 só acusou uma pequena calcificação. A doutora, na ocasião, falou assim, não, isso aqui não é nada preocupante, você amamentou, então é natural que uma glândula mamária calcifique. Mas vamos acompanhar esse caso, o ano que vem você repete o exame. E 2022 foi um ano muito difícil, foi quando eu saí da prefeitura, saí da Fundação Calmon Barreto e acabou que a minha atenção ficou voltada para os outros aspectos, né, profissionais, e o ano passou voando, praticamente eu esqueci de fazer o exame. E aí, quando virou 2023, uma amiga, que nós temos a mesma idade, estudamos juntas na adolescência, ela fez inclusive a biópsia e já deu positivo para ela. E ela me deu essa chamada de atenção, falou assim, você está com seus exames preventivos em dia? Aí que eu fui lembrar, eu falei assim, nossa, não estou e tenho que repetir um exame específico de mama, porque a doutora já tinha me falado que era para monitorar e acompanhar. E passei pelo meu postinho do bairro, fiz tudo pelo SUS, né? Que graças a Deus tem tudo lá. Passei pelos exames normais e a doutora me pediu ultrassom. E realmente na hora do ultrassom, a doutora do exame já falou, você está com nódulo, tem que fazer biópsia. Aquilo ali já me preocupou, eu saí de lá chorando, foi o primeiro baque, sem saber se ia dar positivo, mas eu já me preocupei. Cheguei no meu trabalho chorando e muito preocupada, até porque eu perdi minha mãe para o câncer. Então, assim, falei, nossa, chegou minha vez, será que agora vai acontecer comigo a mesma coisa? O da minha mãe foi um local diferente do corpo. E aí fiz, né? Esse sistema. Então, pela Secretaria de Saúde de Araxá, eu consegui para Barretos, porque eu até tive essa resistência de querer ir para Uberaba, porque eu perdi minha mãe lá, então eu não queria reviver tudo aquilo que eu vivi com a minha mãe. E deu certo de eu ir para Barretos, Hospital do Amor. E lá, eles fazem de novo o Papa Nicolau, a mamografia e o ultrassom. Aí confirmou. O ultrassom estava com nódulo e era onde eu tinha que fazer a biópsia. Aí eles fazem a punção, fazem a biópsia, a coleta do material, e o meu resultado foi em outubro, foi exatamente nessa época agora. Foi no dia 9 de outubro, eu recebi o diagnóstico positivo no meu caso.
Olha só. Caramba. Então foi esse processo assim de exames a chegar o exame, o resultado. Então foi assim, um baque para mim. Na verdade, eu fiquei relutante, resistente, porque eu falei assim, bom, eu não tenho colo para cair. Eu não tenho marido, eu não tenho pai e mãe, é eu e eu. Então, o fato de eu não ter um colo para cair, eu tive que me fazer forte. E o doutor percebeu isso. Eu não estava chorando, eu estava sozinha recebendo aquele diagnóstico. Ele até ficou preocupado. Eu falei, você veio sozinha? Eu falei assim, sim. Ele falou assim, você tinha que estar com alguém. Esse momento é difícil a gente falar. Eu falei assim, mas você já estava esperando? Eu falei, sim. Você já sabia do resultado? Eu falei assim, não, doutor, eu não sabia do resultado. É a primeira biópsia que eu faço na vida. E eu estava preparada, não que eu estava esperando. Ele falou assim, eu estou te achando muito forte. Eu falei, sim, realmente. Eu vim muito forte, de cabeça erguida, e falei, se for, vamos enfrentar. Aí ele falou assim, você tem todo o apoio aqui conosco. Aqui nós temos uma equipe multidisciplinar, temos psicólogos e nutricionistas. Tudo que você precisar, você vai contar com a gente. Estamos com você. Nós vamos fazer o melhor por você. Eu até ia te perguntar sobre isso. Como é que foi falar para o seu filho desse diagnóstico, já que você viveu isso com a sua mãe? Você recebeu essa informação de um câncer da sua mãe, chegou a perder ela. E esse momento de falar para sua família o que estava acontecendo com você? Naquela época, o meu filho já estava decidido a ir morar com o pai, para ir embora para Brasília. A gente já tinha conversado isso antes de tudo acontecer, antes de eu nem imaginar que eu estaria. E aí eu falei com ele, ele ficou muito sensibilizado, começou a chorar. Mãe, será que é grave? É perigoso você morrer? Aí eu falei assim, filho, não sei, eu vou enfrentar o que for necessário, mas aí ele falou assim, então agora eu não posso ir, né? Eu falei assim, pode, a sua vida é a sua vida, a minha é a minha. Eu estou em outro momento, eu estou bem assistida, eu sou servidora concursada, eu vou ter o meu salário certinho, vai pingar todo mês, eu vou ficar afastada para o tratamento, e você está numa outra fase, você está super jovem, ele estava com 18 anos. Você tem que conquistar suas coisas. O que você vai fazer por mim é um apoio que você pode fazer à distância. Eu não vou empatar a sua vida, você vai fazer do jeito que já estava decidido. E eu deixei, né, tipo assim, ele foi. E aí, na hora que saiu o resultado do doutor, eu tenho uma lembrança que eu saí da sala dele e fiquei meio que apavorada. Eu olhei para aquela sala de espera, saí do pavilhão, né, do Hospital da Amor, olhei. Keila, você tá lascada. E agora? Como é que vai ser? Sem pai nem mãe, sem marido, sem uma estrutura. Sim. A estrutura para me apoiar, para me pegar na minha mão. Vamos juntas. Mas eu falei assim, vamos. Eu vou dar um passo de cada vez. E assim eu fiz. Então, assim, eu deixei meu filho ir para Brasília. E o que acontece é que Deus é muito providente, as pessoas vão aparecendo, as amizades que estavam um pouco afastadas vão aparecendo, e o do contrário também, pessoas que eram próximas às vezes se afastam, mas a coisa ganha uma nova engrenagem. A gente consegue dar um passo pequeno, mas olhar para o lado e ver que tem alguém ali. Sabe, alguma amizade vai te oferecer companhia e ajuda dentro das suas possibilidades. Uma pessoa fazia uma compra de verdura para mim, de fruta. A outra, uma amiga, muito amiga, que foi a que me salvou. Ela levava comida para mim todo dia. Por mais que às vezes eu não tivesse estômago para comer, naquele dia eu estava enjoada, não estava conseguindo comer, mas ela levava para mim todo dia. Keila, tenta, insiste. Então, essa situação de as pessoas se aproximam foi o que me salvou, porque eu não sabia. Na hora que começa, você não sabe de que forma que a coisa vai se avolumar e vai acontecer. Mas as pessoas se aproximam e começam a estender a mão. E aí, quando você vê, você está no furacão, mas você não está sozinha. Que lindo, que lindo esse apoio da sua amiga. Sim. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Qual que foi o apoio mais importante? Emocional, espiritual, social dos profissionais? Olha só,
Outra coisa que eu quero muito pontuar, a questão espiritual. Eu até escrevi isso outro dia e eu me emocionei muito de pensar. Eu não sou digna de pedir para Deus a cura. Eu não pedi, porque eu estava muito afastada. Eu não estava na prática da religião. Mas eu pedi para Deus, se você me mandou, se isso aconteceu comigo, não é que Ele me mandou, mas se isso aconteceu comigo, me capacite, me prepare, me ajude a enfrentar. Que eu consiga enfrentar, que o meu corpo suporte. Então, essa mentalidade eu desenvolvi dentro de mim. Eu não pedi que Deus me desse a cura, eu pedi que Ele me desse capacidade de enfrentar o tratamento. Então, eu não tinha esse suporte espiritual naquela época, eu não estava fortalecida, digamos assim, mas eu já me interiorizei esse sentimento e falei, vamos, que agora a coisa vai mudar. Eu vou me aproximar e Deus foi tão interessante, tão poderoso, porque eu sinto que Ele me colocava no colo em todos os momentos. Porque eu não me sentia, por mais que eu estava sozinha dentro de casa, fisicamente sozinha, meu filho já tinha ido embora e todo mundo tem suas obrigações, todo mundo tem sua rotina, eu vivi sozinha durante muitos meses, eu não me sentia sozinha. E o apoio que eu recebia, que mais me marcou, foi essa questão emocional. As pessoas me davam palavras de encorajamento por WhatsApp, por ligações. Então, isso no dia a dia é uma sementinha que vai te impulsionando e te ajudando. Só que eu quero até nesse momento dizer o quanto tem pessoas e pessoas. Eu já estava com a minha cirurgia marcada para fevereiro, que eu fiz a minha cirurgia dia 7 de fevereiro do ano passado. Nas vésperas eu estava trabalhando normal, porque eu levei uma vida normal. Eu não sentia o nódulo, ele não doía. É como se eu não estivesse doente, é como se eu fosse agora. Entendi. Eu estava bem, né? O meu cabelinho estava maior, claro, mas eu levei uma rotina normal do meu trabalho e eu gosto de me arrumar, eu gosto de ter um acessório, eu trabalho arrumadinha e tal. E teve um comentário que me marcou muito, de uma ex-amiga, digamos, agora que ela se tornou ex-amiga, porque ela me julgou e me criticou e falou assim: quando que você vai parar de fingir que tá tudo bem? Eu falei assim, como assim? Fingir? Eu sou tão verdadeira, eu sou tão transparente, eu não finjo. Ela falou assim, você tá doente, Keila, você tem câncer. Você vai continuar trabalhando desse jeito, passando batom e trabalhando desse jeito? Como se nada estivesse acontecendo? Eu falei assim, vou, porque eu não me sinto doente, eu estou bem. Tá tudo decidido lá no Hospital do Amor, eu vou fazer cirurgia, eu vou fazer químio, então isso não me impede, eu não me sinto doente, não dói. Foi só um papel que eu rasgo ele, foi só um papel que diz que eu tô doente, que eu tenho o nódulo né? Mas eu não me sinto. Aí você acha que eu estou fingindo? Você não me conhece, eu não finjo. Então aquilo me feriu. Eu achei muito agressivo ela me julgar e dizer que um doente de câncer, ele está proibido, não é permitido que ele tenha vaidade. Parece que existe uma sentença de morte nesse processo. Assim, você está doente, você não pode lutar pela sua vida e dizer assim, não, eu vou melhorar, eu acredito que eu vou melhorar, né? Foi tipo isso. Eu imaginei que parece que ela já estava me condenando, né? Eu não devia estar no mundo real e me cuidar e me amar. Porque as pessoas, cada um tem as suas ferramentas. Sim. De enfrentamento. Cada pessoa tem o seu jeito de encarar. Porque o fato de eu sair de casa todos os dias, aquilo de me arrumar é uma forma respeitosa de lidar com o público, mas um amor próprio também. Eu vejo muito assim, não só o câncer de uma forma, né, assim, nesse sentido, mas existem, né, questões de outras doenças, igual às vezes a pessoa está em depressão, mas a pessoa não entende o que ela está passando, o que ela está vivendo, o que ela está sentindo. E no caso do câncer, geralmente a gente já olha assim, nossa, e aí, não sei o quê. Mas assim, eu acho que eu já vivi isso na minha família, né, com algumas pessoas,
E a gente vê que, cara, se encorajar a pessoa, você tá ali do lado, dando na mão, juntando, acho que é a melhor forma que para você enfrentar a doença, seja como ela vai vir ou não, mas que você dê força para aquilo seguir. E quando chega alguém que vai te colocar como se a gente estivesse no seu lugar, só que não tem empatia de entender o seu sentimento. Isso. O que você está propondo para você encarar a doença? Cada um tem uma forma real de viver a doença. Sim. E eu acho assim, às vezes até falta de sensibilidade, falta de carinho, de amor, ainda mais que as pessoas próximas. Era próximo. Então é isso que machuca. Isso me machucou por isso, porque ela era de dentro da minha casa, ela sabe o quanto eu sou muito sincera, eu não sou fingida nem para mim nem para ninguém. E aí ela fala assim, até quando você vai fazer de conta que tá tudo bem? Aquilo me impactou. Mas, por outro lado, tem pessoas que te sensibilizam e não sabem nem como te abordar. Eu tenho lembrança também, o cabelo cai com 14 dias, batido no calendário. Pá, a primeira quimio, você conta 14 dias, ele solta da sua cabeça. Solta, sai. É a coisa mais cabulosa, dá até gastura. Você vai tomar banho, ele já caiu, você levanta do travesseiro, ele tá lá. E se você passar a mão, ele solta. Então, onde eu decidi, passei a maquininha, né? Já arranquei. Eu falei assim, não me pertence mesmo? Tchau, né? Um dia a gente se reencontra. E passei a maquininha e fiquei careca. E o processo da químio, ele é tão agressivo no sentido de ser tão forte e mexer tanto com o organismo, que a gente tem esses estágios de enjoar, de não... A água, eu enjoava com a água. Eu ia escovar dente, eu já vomitava para escovar dente. Eu acordava, já estava enjoando. Então, assim... Aquilo é tão difícil para você o processo de alimentação, porque a químio te deixa enjoada, que aí é onde você vai debilitando. Aí vai enfraquecendo porque você não está conseguindo alimentar. Aí vira aquele ciclo. Você não consegue beber água, não consegue se alimentar. Aí a fragilidade vai acontecendo e aí toda véspera de sessões de químio tinha que fazer o exame de sangue para saber como é que estava. Teve 2 vezes que eu levei bomba. Cheguei lá, não estava bem. Plaqueta estava a nível que eles não podiam me submeter, porque eu imagino que seja muito perigoso. Sim, pode. E, inclusive, foi isso que eu lembrei também da minha mãe. Lá em Uberaba não tem isso. Fazia químio em todas as... A minha mãe não estava bem e fazia. Lá em Hospital do Amor, não. E o que acontece? Teve uma visita, uma amiga mesmo, que ela estava com medo de me visitar porque ela estava com dó de mim. Aí já chorava no telefone. Eu falei assim, para com isso, larga de ser boba. Eu tô careca, mas eu não tô... eu tô bem, eu tô forte, eu vou enfrentar, vai dar certo. E ela foi assim mesmo. Chegou para me visitar chorando. Eu falei, gente do céu, chorando e com dó de mim. E aí a gente foi conversar e ela falou assim, eu não dava conta de passar o que você tá passando, minha mão estava toda roxa, todas as vezes que vinha as agulhadas, ainda ficou as pintinhas. A mão da gente vai machucando muito, porque a químio, ela entra na veia, né? E ela me viu daquele jeito. Eu não dava conta de passar por isso. Como que você está dando conta? Se Deus fizer isso comigo, eu prefiro não enfrentar o tratamento. E achou um absurdo o tanto que é difícil enfrentar o tratamento, o tanto de agulhada, que ela não suporta agulha. E aí eu estava pensando, eu falei assim, gente, é engraçado, né? Cada pessoa tem uma pedra ali para carregar. O meu fardo eu estava suportando, eu estava dando conta. E ela com dó de mim. Aí eu expliquei para ela, falei assim, eu já tinha emagrecido bastante. Eu cheguei a emagrecer 14 quilos. Aí ela falou assim, tô com muita dó de você e tal. Aí eu expliquei, eu falei assim, olha, o cabelo, ele cai, mas na hora que acabar o tratamento, ele vai nascer. E eu nem me importei com a minha carequice, porque a minha orelha, eu não conhecia como é que ia ser minha careca, né? Mas a minha orelha não é de abana, ela é fechadinha, a minha careca bem redondinha. Eu nem fiquei uma careca feia, fiquei com a careca bem bonitinha, mas aí foi a fase de eu desfilar muitos lenços, então assim, eu abusei da moda nessa época. E aí falei com ela, emagreci, tava precisando. Foi muito bom, porque eu cheguei a falar com Deus, olha só, a gente joga pro universo e a coisa acontece. Antes eu não estava me cuidando, não fazia caminhada, nada. E eu falava, oh meu Deus do céu, eu tenho que emagrecer para chegar nos 50 anos. Eu quero estar mais magra. Deus deu o jeitinho dele.
E eu realmente soprei minha velhinha de 50 anos bem mais magra. Né? Olha só que emagreci visão. de alguma forma, mas emagreci. Então eu acalmei ela. Ela chegou chorando, foi embora rindo. Então, assim, eu estava no pleno furacão e dei esse apoio para ela se acalmar. Não que forma diferente de ver a vida, né? Sim. Uma forma muito diferente de ver a vida. E isso te impulsiona, isso te dá mais força. Você falou que passou pela químio, mas você teve outras metodologias também de tratamento, não foi? Foi. Aí eu fiz 4 sessões de químios vermelhas, que são as mais agressivas, que é aquele processo que o cabelo cai, que eu emagreci bastante. E as químios brancas eram semanais, que foram 12 sessões de químios brancas. Eu até tenho lembrança que a minha irmã me levou, a gente estava juntas na consulta e o doutor, na hora que ele falou que era 12 brancas, eu fiquei apavorada. Eu falei assim, não vai dar certo, eu não vou resistir. Aí ele falou, calma, Keila. E aí eu falei, se eu já tinha passado tudo que eu passei com a vermelha, a branca era semanal, não ia dar certo. Eu fiquei muito apavorada. A minha irmã do meu lado, pegando a minha mão, calma, calma. Aí o doutor falou, não é, ela não é agressiva igual a vermelha, não. Ela é mais branda. Ela é semanal, porque eu achei o período muito curto, né? Sim. Ela é semanal, mas ela não vai te dar tantas reações. Você já vai conseguir comer melhor. E aí eu lembro que na viagem de volta, né? Eu chorei muito dentro do carro. Aí a minha irmã falou, ela falou assim, olha, eu tô vendo que você tá com medo, mas vai com medo mesmo. Tem que enfrentar. Porque coragem você já mostrou que você tem. Então agora você vai provar para você mesmo que você vai conseguir. E aí é super interessante. E tudo que eu pedia para Deus que me ajudasse, que meu corpo suportasse o processo, eu tive essa prova, né? Meu corpo suportou. Suportou bem. Né? Porque tem gente que não resiste ao tratamento durante o tratamento. É a químio que aniquila o paciente. Nem é a doença. Eu até falo que eu não senti a doença. E você tem um ponto positivo. A doença não fez nada comigo. Que você descobre e já começa, né? Assim, foi. Lógico que existe aquela dúvida de 2021, mas logo depois você inicia um tratamento diferente, que às vezes tem gente que esconde, né, Leonice? Exato. Aí tem gente que esconde, não quer, né? Eu tive, na realidade, uma mãe de uma amiga minha que escondeu. Ela sentia dor, tinha ido ao médico, ela ficou calada, ela não quis fazer o tratamento. Meu Deus. E nesse período todo, foram 8 meses até. Aí ela começou a primeira químio. Na semana seguinte ela veio a piorar e falecer. Quer dizer, ela já não estava bem. Ela negligenciou. Ela negligenciou tudo. Então, assim, essa amiga minha muitas vezes questiona, e se? Mas não tem se. A gente deveria ter visto lá fora, lá atrás, para poder dar a sequência e, né, quem sabe, poderia estar aqui até hoje, né? Então... Mas eu entendo também que tem muitas mulheres que têm medo. Mulheres tem medo, com mais idade, né? Que têm, às vezes, algum receio. Tem tudo. Eu vou dar um exemplo assim, a minha mãe. A minha mãe já faleceu, mas ela faleceu porque ela teve um infarto. Mas, o que ela tinha um pavor era a questão de ter que, talvez, enfrentar algum câncer, alguma coisa assim. Então, eu entendo tudo isso. E você não, você é uma guerreira. Você, pelo contrário, você encarou a doença e sem medo. Assim, lógico que existe o medo, a notícia que vem, acho que impacta. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Seu filho foi embora, né? E isso já era um acerto. Sim. Mas independente disso, é aquilo que eu achei bonito você dizer para ele. Uma situação não tem nada a ver com a outra. O seu futuro é aquilo ali e eu vou encarar e esticar. Isso. Foi mais ou menos isso que você quis dizer para ele. Eu me cuido aqui, você se cuida de lá. É isso. E nesse momento, você está aqui sozinha, já não tem seu pai, não tem sua mãe, e seu filho está indo embora. Isso te causou algum medo? Isso te causou alguma ansiedade nesse sentido? Alguma coisa no sentido de, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou seguir? Ou não, você encarou que vamos para frente, bola para frente, teve esses receios ou você encarou isso numa normalidade dentro do possível? Sabe o que eu pensei no meu íntimo, que não foi o que eu falei com ele? Eu tô falando para vocês agora. Vai que o tratamento não dá certo. Se ele morou comigo a vida toda e aí ele queria conhecer o pai, tirar carteira, conviver mais perto do pai, vai que não vai dar certo e que chegou o meu momento. Então, eu tenho que dar essa oportunidade para ele conviver com o pai.
Ele tem que estar lá. Ele sabe que ele tem pai e mãe, e se a mãe está enfrentando um tratamento que eu não sabia se ia dar certo, ele está lá com o pai, entendeu? Então, assim, de certa forma, eu estava delegando a ele a oportunidade de continuar a vida dele protegido. Se não fosse por mim, ia ser pelo pai. Então, de forma que, se desse certo para mim, e lá não desse certo a convivência com o pai, ele ia voltar. Entendi. Então, eu encarei como uma fase. A minha fase é o tratamento, a fase dele é conviver com o pai e conhecer. Em algum momento no futuro, a gente poderia se reencontrar, que foi o que aconteceu. Ele ficou lá só 6 meses. Quando ele voltou, o ano passado, eu ainda estava em químios. Eu ainda estava. Só que eu já estava melhor, eu já estava bem, que é a fase da quimio branca. E aí, a gente já estava assim, eu já conseguia fazer comida, já conseguia comer. Então, já foi outra perspectiva. E eu encaro que a gente tem que enfrentar a vida, e cada um tem a sua vida e a sua carga para carregar. Então, assim, se naquele momento eu estava ainda jovem, mas aquilo me aconteceu, que bom que foi para mim. Porque eu acho mais fácil eu enfrentar o tratamento do que ver um filho passar por isso. Você, como mãe, talvez você vai me entender. Sim. Quando a gente vê um filho, a gente fica muito impotente. A gente quer tirar com a mão, a gente quer resolver o problema do filho. Então, se aconteceu, foi comigo, que bom. Porque eu sei que eu sou forte e eu ia enfrentar. E se fosse com ele? Ia ser muito mais difícil para mim, entendeu? Então, assim, outra coisa, eu queria enfrentar por razões que eu queria ver o futuro dele. Eu tinha uma ação judicial em tramitação, eu queria sobreviver porque eu queria finalizar aquela ação. Eu estava numa casa que eu não estava satisfeita, então eu tinha que sair daquela casa. Então, eu falei, se é tanta coisa no futuro me esperando, que eu preciso fazer minha parte aqui. Eu sou a paciente. Eu que tenho que enfrentar. Ninguém faz por você o que é seu. As pessoas te ajudam até certo ponto. Mas na hora do vamos ver, é seu. A tarefa é sua. Então, tudo isso me motivou a querer enfrentar e sobreviver ao tratamento para o futuro. Eu estar hoje na minha casa, meu filho está comigo, eu voltei a trabalhar agora. E eu estou bem. Você passou pelo processo, passei foi para sua casa, você foi... Todo o processo. Né, eu olho para trás e falo, certo. Uau, quanta coisa em um ano. Aqui, a questão do tratamento, você finalizou ele agora? Você ainda está em tratamento? Estou sendo monitorada, que eles falam. Vai ser o seguinte, né? Não sei se já podemos falar. Claro. Significa o seguinte, eles não dão alta pra gente. Tanto é que na hora que acabou as rádios, eu pedi pro doutor, ele falou assim, não, a gente não vai te dar alta. Eu falei assim, eu quero voltar a trabalhar. Ele falou assim, você vai ter que passar pelo médico do trabalho da sua cidade, porque aqui você continua sendo nossa paciente. Durante 5 anos você vai ser monitorada. A gente não te dá alta. Que é o certo, né? Se eu for pensar, tem gente que faz tratamento, termina a químio, faz o exame, deu tudo certo, bate o sino e... Inclusive, eu tinha essa dúvida. Eu falei assim, bom, fizeram a cirurgia em mim, químio e rádio, tô curada? Calma. Aí eles não te dão essa resposta. Te solta pro mundo. Que foi quando eu fiz a perícia médica, voltei a trabalhar. E agora, em setembro, tem poucos dias, que eu repeti a mamografia e o ultrassom. Eu não sabia, até então, se o protocolo que eles desenvolveram para mim, que eles aplicaram, se tinha sido eficaz, eu não sabia. Aí eles repetiram os exames, não detectaram nada. Significa que na mama tá limpinha, não tem nódulo nenhum. Mas isso o quê? Na mama. O que eles vão fazendo periodicamente, eu não sei qual que é porque cai um agendamento nosso lá no WhatsApp, cai o agendamento do que eles têm para nós. Então, é tudo muito informatizado, tudo organizado. Então, eu tenho que acompanhar esse WhatsApp de forma regular para saber se tem algo agendado para eu ir para Barretos. Aí que eles vão te chamando. Então, assim, agora no final do mês, eu vou fazer uma cirurgia de retirada dos ovários. Porque a mulher, né, a gente tem os hormônios, que é o danadinho, que é o vilão da história, né? É por causa dos hormônios que podem desenvolver
as células cancerígenas. Então, eu faço o uso de um bloqueio hormonal para mama, que é um uso de um medicamento, é um comprimidinho pequenininho, mas ele é bem potente. Então, durante 5 anos eu vou fazer uso do anastrozol. E eu estava fazendo, que amanhã eu estou indo para Barretos, inclusive, o uso do bloqueio para o útero, né, para os ovários, que é uma injeção. Ela é trimestral, a injeção. Na barriga, bravíssima. Um homem não suporta. Você pensa... Tem certeza. Você pensa... Gostou dessa, Não vou nem né? entrar nesse mérito. Não, eu falei com o próprio doutor. Falei, doutor, toma no meu lugar pra você ver. Você não sabe se é choque, se é pimenta, se tá quente. É uma ardência absurda. Eu já tomei muita bezetacil na vida. Fiz os usos das quimioterapias, que doía também. Mas igual a injeção, é bravíssima. E eu me queixei, né, pro meu doutor na última consulta. Aí ele falou assim, vou te passar para uma equipe, né, para os especialistas de ginecologistas. Vamos ver e tal, o que eles acham. Aí eles decidiram por mim para fazer... eliminar os ovários e eu paro de tomar essa injeção. Amanhã é a última, porque depois já é a cirurgia. Depois da cirurgia eu não preciso fazer o uso dessa droga fortíssima que eu imagino. Que bom ter essa opção, né? É. E eu meu útero já cumpriu a missão, já sou mãe, não preciso dele. Se for para ele me dar dor de cabeça, pode tirar mesmo. São de menos, né? E a medicina do Hospital do Amor, ela é nuclear, tecnológica demais, então eu estou muito bem. Como é que é lá, o Hospital do Amor, assim, para quem não conhece? Como é que é o acolhimento? Assim, o que é o Hospital do Amor mesmo. É porque eu vejo, assim, eu já fui em Barretos 2 vezes em shows, né, na festa. Que eu nunca fui. E é tão bonito como eles trabalham essa questão do hospital, porque os artistas que tocam, a maioria cedem os cachês. Isso. Do Hospital do Amor, né? Essa que é a ideia Da festa. da festa. A festa não é para arrecadar dinheiro, então por isso chamamos independentes, porque eles não têm recursos, existem os patrocinadores para montar a estrutura, mas não existe para questão dos shows. E é uma festa tão bonita e ao mesmo tempo ajuda tanta gente, né? E assim, os artistas acabam se comovendo com aquilo, aí, né, cada ala tem o nome de um artista, enfim. Sim, exatamente. Conta um pouquinho pra gente desse hospital. Olha, desde uma faxineira até as atendentes de balcão, até as operadoras das máquinas, né, dos exames, médicos, eu acho que é uma premissa, sabe? É questão de honra. Todo funcionário do Hospital do Amor tem que tratar o paciente e os seus acompanhantes de forma humanizada e com muito acolhimento, com muito amor. Isso a gente vê na hora que você passa para dentro. Você pôs o pé, o porteiro te acolhe. É muito bonitinho, é muito explícito, é muito nítido todo esse calor humano que é espalhado em todos os pavilhões. Porque eu já fiz vários. Por exemplo, eu fiz um teste genético para saber se o meu caso foi por familiar, então é um outro bloco. Os independentes, que é onde eu fiz por último raio-x, a parte das químios. Então, cada bloco que eu precisei passar, cintilografia, ressonância, ultrassom, a ala da prevenção, todos são muito acolhedores. Então, e sem falar a tecnologia. Teve um dia que eu até brinquei, né? A mulher me deixou fazendo uma cintilografia óssea. A gente deita assim, a máquina, você entra no tubo, né? Na máquina, ele mapeia todo o seu esqueleto. Se tiver uma célula doente no osso, vai aparecer no painel. E a máquina é tão maravilhosa que aquele ditado, você fala assim, a máquina falta pouco falar. Não, ela não falta falar, ela fala. Ela fala para você prender respiração, para você soltar, para você não mexer. Ela conversa com você. A máquina conversa com você. Então, ela é tecnológica, mas absurda. Ela é linda, novinha, cheirosa, um cinza bem clarinho. Na hora que a mulher veio lá de dentro, que já tinha acabado o exame, eu falei assim, quantos milhões custa uma bicha dessa? Eu tô impressionada com essa máquina. Ela falou assim, 5 milhões. Ela é da Alemanha, ela é tecnologia nuclear, ela é ponta do mercado. Ela é nossa queridinha aqui. Gente, então é impressionante o investimento. Porque tudo que você vivenciou do outro lado, que é o empenho de arrecadar dinheiro, a dedicação de artistas, lá a gente usufrui desse serviço.
De uma tudo, forma... né? O artista de uma no forma... parque, é tudo. Eu arrepio. É de uma forma que você não acredita que exista aquilo. Então é muito... eu fico muito... Isso traz um conforto emocional pra gente. Você fala, eu tô no lugar certo. Vai dar certo. É o tripé. A ciência... É Deus fazendo a parte dele e você. A gente tem que ter a fé, o otimismo. Porque outra coisa que eu quero falar, que não sei se é a mensagem final, mas eu quero falar. Mulheres, tenham sentimentos de otimismo, de amor próprio, acredite e ir em frente de cabeça erguida. Porque o nosso corpo a física quântica fala isso. Se você tem positividade, proferir palavras positivas, sentir e pensar coisas boas a seu respeito, o organismo reage a favor. Porque a pessoa que entrega os pontos, como você falou, a pessoa que negligencia, que entrega os pontos e que não acredita, a doença toma conta. Eu lembro muito dessa minha amiga, que é a responsável que me deu o cutucão para fazer o exame, ela falava, não fica no sofá. Não se entrega para preguiça. Tá indisposta, tá fraca? Levanta. Vai lavar um copo. Vai estender sua cama. Tira o pijama. Porque o corpo tem que entender que você está indo contra a doença. Você não está a favor da doença. A doença não vai vencer. É você que vai vencer. Você nem vai ver, né? Assim, então, toda essa guerra, porque é um cabo de guerra, né? É um cabo de guerra. A doença tá ali, mas você não vai deixar ela. Você vai ter a sua força positiva. Tudo isso favorece. O organismo sente e reage. A gente tem que ter o tempo todo positividade. A gente tem que pensar e ter fé. É a fé que a gente tem que acreditar que vai dar certo. Isso é. Aí você passa por todo esse processo. Você ficou quanto tempo sem trabalhar? Muitos meses. E eu amo trabalhar. Você trabalhava antes? Eu já estava no cartório eleitoral. Eu trabalhei no cartório já também. Que legal! Em 2002. Eu fui técnico de urna eletrônica naquela época. Fiquei 8 meses no cartório, mas era contrato. Aí tinha que sair, né? Não tem essa modalidade mais de contrato. Era contrato. Eu fiquei 8 meses no cartório. Ali eu aprendi tudo de cartório. Muito tudo. Bom. Eu trabalhei com a Thelma. Sei. Que era a chefe de cartório. Foi antes do concurso e da Alcineia. Hoje a Thelma está em Uberaba, né? Isso. Mas eu trabalhei com eleição durante 14 anos dentro do cartório. Toda eleição eles me chamavam para ajudar. O que eu aprendi de desmontar e montar a urna eletrônica, você não faz ideia. Imagina. Foi escola, mas foi muito bom. Ali foi um dos maiores crescimentos profissionais que eu tive na vida. Sim, por isso que eu falo, eu amo o que eu faço. Amo. Eu fui para lá em 2022, né? Eu fui pelo formato de termo de cessão, que é um termo de cooperação que o executivo, né, a prefeitura tem com o judiciário. Eu fui emprestada. Aí a minha chefe, né, que é a Alcineia, fez fez o meu requerimento junto à própria Justiça Eleitoral, toda uma tramitação de documentação, e conseguiu que eu fosse requisitada. Então a minha portaria foi publicada no Diário Oficial em janeiro de 2023, né, que eu estou requisitada. E essa modalidade a prefeitura não me pega de volta. Eu até já brinquei com a Madalena, né, que é a presidente da Fundação Calma Barreto. Eu falei assim, você não mexe comigo não, viu? Eu tô muito feliz lá. Você já recebi seus recados, pode deixar. Porque eu não largo a Alcineia, agora eu fico até aposentar. Mas, aí eu tô lá no cartório e como começou o tratamento, que eu me ausentei mesmo, foi em abril, quando começou as químios. Porque no intervalo da cirurgia até as químio, eu ainda voltei a trabalhar. Deu certo eu voltar. Eu recuperei alguns dias da cirurgia, voltei a trabalhar, aí na hora que marcou a químio, aí não tem jeito. Aí o atestado ficou a perder de vista. Aí foi quando eu falei que eles não dão alta. Então eu fiquei afastada de abril de 2024 a fevereiro de 2025. Eu já estava maluca. Por quê? Louca para voltar a trabalhar. Porque as minhas sessões de rádio terminaram em novembro do ano passado. E a prefeitura aqui virou uma confusão de não marcar minha perícia. Demorou demais.
Eu cheguei lá no RH da prefeitura, eu falei assim, vocês têm noção que vocês estão me pagando para ficar à toa? Eu não morri? Eu tô bem? Eu sobrevivi? Eu quero trabalhar? Foi preciso, gente, sinceramente, o juiz eleitoral mandar um ofício para o prefeito, ou seja, passou pela hierarquia da fundação, passou por cima, porque a fundação não marcava nunca a minha perícia, até o prefeito tomar providência, né, da minha perícia. Aí deu certo, eu fiz minha perícia. Eu fiz minha perícia num dia, no outro dia eu já fui trabalhar. Eu teria, segundo o estatuto do servidor, eu teria até 5 dias para me apresentar. Eu falei assim, eu não vou esperar. A Alcineia precisando de mim, o cartório bombando de atendimentos. Eu doida para trabalhar realmente, porque chega no ponto que você não aguenta mais ver Netflix, você não aguenta mais ver filme. Já tinha organizado todos os guarda-roupas possíveis. Tudo que eu podia fazer de faxina na minha casa já tinha feito. Eu só queria trabalhar mesmo. E aí eu voltei. Então foram muitos meses, né? Fevereiro, março, abril. 10 meses. 10 meses de afastamento. Sendo que de tratamento foram 8. Olha. 2 foi de lambuja, porque demorou, a burocracia me atrapalhou. Desculpa, Lena. De tratamento foram 8 meses. E dentro do hospital, quanto tempo? No hospital, a gente só vai para esses momentos, né? Vai lá para cirurgia, aí fiquei uma noite só, aí volto para químio, que é algumas horas. Então, você vai lá, faz a sessão de químio e volta, entendeu? Entendi. No mesmo dia, você vai e volta. Então, você teve contato com muitos profissionais de saúde. Nossa, eu fico... Como é que foi sua relação? Louvável o ofício da enfermagem. Porque eles que estão na linha de frente com a gente, né? Eles que têm todo aquele cuidado de colocar o acesso, de conversar e de acolher mesmo. Porque os momentos com os médicos, os doutores, é na hora da consulta ou na hora da cirurgia, daquele procedimento exatamente. Agora, o dia a dia das químios, dessa injeção, de todo o medicamento, são os enfermeiros. Então, esse é o que a gente mais sente, esse acolhimento, né? É uma profissão muito abençoada, muito linda, porque eles são muito amáveis e eles têm o cuidado e o tato é muito respeitoso. Então, assim, louvável. Eu fico encantada com a profissão, com os profissionais dessa área, porque, e desde a gente, cá para nós, né, desde a pandemia, a gente tem falado isso, né? É uma profissão que só tende a crescer, porque o humano precisa do humano, né? A gente precisa dessas pessoas, um cuidando do outro. Isso é tão bacana, né? Essa questão de um cuidando do outro, um apoiando o outro ali, que isso muda, né? Todo o cenário, todo o contexto e todo o processo que você vive, né? E abranda, né? Diminui a dor, né? É como a gente vivesse um luto. E eu acho que mais ou menos que a gente sente aquela questão da ausência das pessoas que a gente gosta, ou as pessoas que poderiam te dar o apoio, que você já explicou também, mas de uma forma ou outra, a humanização, seja de quem vier, é muito bem-vindo. Que eu acho que acalma o nosso coração. Sim. A gente olha para frente com mais maturidade e a gente segue, né, firme, de mão dada. Que eu acho que isso é muito bonito. Né? Keila, você faz aniversário de nascimento em outubro. Você descobriu o seu câncer em outubro. E nós estamos no Outubro Rosa, que é muito significativo para todas as mulheres. E o que significa o Outubro Rosa para você depois de tudo isso que você viveu? Sim. Eu fico muito feliz de ser de outubro, porque eu amo a primavera, eu amo as criações de Deus, eu amo a natureza. Então, assim, eu sou fruto da primavera, né? Eu vim para esse mundo numa estação muito linda, né? Então, outubro é um mês muito lindo. Eu sou muito feliz de ser de outubro. E tudo aconteceu. Então, são ciclos, né? Que se encerram e que recomeçam. E eu fico muito tranquila em afirmar e dizer que o outubro, ele é um mês de conscientização. Mas qualquer mulher pode escolher qualquer mês para se cuidar. Porque é um cuidado que a gente tem que ter, independente se você sentiu ou não
algo diferente no corpo. No meu caso, foi silencioso. Eu, inclusive, pedi para o doutor, quando deu positivo. Doutor, só me mostra meu nódulo? Ele não achou. Olha só. Significa que você pode ter um nódulo e não saber. Então, o outubro é para levantar a bandeira de conscientização. Mulherada, vamos nos cuidar. Vamos fazer esse exame. Não espere só um tato, só algo diferente acontecer. Porque o exame de prevenção, ele tem que acontecer anualmente. Não Sim. podemos passar batido. E está cada dia mais urgente. Antigamente o SUS começava com mais idade, agora está até diminuindo, né? A partir Sim, dos agora 40. A mamografia é com 40 anos. Exatamente. Então, assim, eu falo para o meu ciclo, né, de amizade, as cunhadas, as amigas, sobrinhas, tem que se cuidar. E eu olho hoje com um olhar de muita gratidão a Deus, porque eu voltei a fazer a caminhada. Foi muito emocionante, porque eu tenho que agradecer ao câncer. Eu faço caminhada, eu tô firme nas minhas orações, eu tô mais religiosa. Precisou dessa sacudida para acordar para a vida e falar: se ame, se cuide, se aproxime de Deus, porque Deus te cuida de você, Deus te ama, te colocou no colo. Então, assim, é muito interessante você olhar e ver que algo que foi um furacão foi muito positivo, foi muito bom. Eu não reclamo de jeito nenhum. Eu sou muito grata a tudo que eu vivi o ano passado. Olha para você ver que, né, é até cômico dizer, mas eu sou muito grata, porque eu sou uma nova mulher. E eu sou muito... Eu vejo que eu sou forte e que eu posso encarar qualquer coisa. Eu sou muito positiva para a vida. Então, quem me vê no meu trabalho, quem me vê no dia a dia, percebe isso. Parece que eu tô com mais vitalidade ainda. Eu quero aproveitar minha vida. Eu quero me sentir viva, me sentir útil. Eu quero contribuir para o mundo. Você é uma experiência de que a gente ressignifica a vida. Uma coisa que poderia ser muito ruim, difícil e até à beira da morte, ela pode ser uma força motriz para que você possa mudar seus hábitos. Então, assim, que orgulho de ter você com a gente aqui. Obrigada. Muito bom, assim, te ouvir. Eu fiquei emocionado. Mas o que é mais bonito é porque a gente conhece tanta gente que às vezes uma coisinha tão pequena faz um negócio crescer tanto. Então, a gente não pode, de mimimi, eu não tenho a gente mais, não pode amenizar a dor das pessoas. Mas ela falou, a questão de ressignificar é muito bom. É muito bom a gente olhar para frente e falar assim, não, eu vou dar conta, eu vou fazer, eu vou seguir e nada vai me impedir, né? E você conseguiu fazer, talvez de uma vida anterior para uma vida nova. Né? Uma vida que passou e que você está encarando de outra forma. O famoso limão, fazer a limonada. Fazer a limonada. Você falou da atividade física. Uma coisa que as pessoas não sabem, né? Que a atividade física, ela reduz 20% do câncer de mama. Sim. Né? Então, assim, o quão é importante a gente estar ativo. A atividade física, ela não é um milagre, mas ela é uma prevenção e que a gente não pode descartar ela. Porque são vários fatores, né? A gente tem que, na alimentação, na atividade física, ser feliz, desenvolver bons sentimentos, Sim. A gente fazer o que gosta. Então, toda esse leque de ações favorecem a ter uma qualidade de vida e o seu corpo vai agradecer. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que acordar para a vida em algum momento. A gente não pode se vitimizar, a gente não pode negligenciar, a gente não pode ter medo do diferente, do novo. A gente vai com medo mesmo, a gente vai... Que a coragem, ela é durante o caminho. Ela é no processo. Porque na hora que você começa, você não sabe se você vai conseguir. Nem você se conhece. A gente não sabe, A gente nem se conhece a ponto de... Por exemplo, quando a gente é mãe, a gente aprende sendo mãe. É durante o processo do exercício da maternidade que você aprende. E o tratamento é a mesma coisa. Você tem que enfrentar, porque é ali que acontece. A coragem vem. Com certeza. Mais alguma coisa, professora? Keila, deixa um recado para as mulheres que têm dificuldade de buscar
buscar essa ajuda ou que tem medo, fala aí dentro da sua emoção o que elas precisam escutar. Aqui nessa câmera. Olha só, eu estou aqui para dar o meu testemunho, porque a minha experiência que sirva para vocês também, tira algo de bom de tudo isso que a gente conversou hoje, que é o seguinte: por mais que você desconheça o seu diagnóstico, que você desconheça o que acontece no seu corpo, procure a ciência, investigue, acompanhe os exames de prevenção de forma regular, anualmente, porque pode ser que isso esteja acontecendo com você e você ainda não saiba, que foi meu caso. Mas se o diagnóstico vier positivo, acredite em Deus, acredite em você, tenha bons sentimentos de positividade, de fé, de otimismo, porque a coragem ela vem durante o processo, durante o caminho. A gente não sabe até que ponto nós conseguimos enfrentar nossos problemas, porque às vezes é algo novo que está nos acometendo. Só que a partir do momento que você enfrenta com coragem, com fé, essa coragem ela é durante o processo e você vai conseguir ter forças. Se cuide, se ame, faça atividades físicas, tenha uma alimentação saudável, retire refrigerantes, evite farinhas brancas, carboidratos, come bastante verduras e frutas, porque toda a criação de Deus, toda a natureza é o que nos faz bem. Valorizar a natureza, valorizar as pessoas que são positivas, que estão perto de você. Desenvolva essa sensibilidade de perceber quem gosta de você, quem estende a mão. E tudo isso vai criando toda uma sinergia favorável. Quando você vê, você já está vencendo o processo e você vai sair uma nova criatura. Então, estamos aqui, mulherada, vamos nos cuidar, vamos ser fortes, vamos ser valentes, amar a vida, porque a gente tem muito que contribuir com esse mundo. Eu estou fazendo a minha parte e que cada uma faça a sua. Cada um tem um lugar no universo. Com certeza. Meu beijo. Que lindo. Antes de fechar, eu queria fazer um bate-bola rápido contigo. Um exercício físico. Eu gosto muito da caminhada, porque a caminhada me favorece vários ângulos, vários lugares da cidade. O ritmo é você que escolhe, você respeita o corpo. E a caminhada e um alongamento. Mas eu ainda quero fazer pilates. Eu ainda não comecei, mas eu ainda quero fazer. Vai chegar lá. Uma palavra. Resiliência. O medo. Ai, que você superou. Nesse momento, medo da morte, por exemplo, de alguma forma, eu não quero nem falar, mas assim, medo de algo acontecer ruim com meu filho. Eu tenho muito medo disso. Eu quero ver o futuro dele promissor e de muito sucesso. Uma mulher que te inspira. A minha mãe. Quem me conhece sabe que eu tenho muito dela, porque ela foi uma mulher corajosa e eu tenho muito dela. Sua força diária. Deus. O maior aprendizado. Confiar em mim mesma. Um hábito que você não vai largar nunca mais. Um hábito bom, né? Um hábito bom. Eu acho que também é Deus de novo, porque sem a fé, desenvolver essas orações e a fé que eu tenho nele, eu não sou nada, não. Eu não conseguiria. Alguma música que te inspirou nesse momento? Deixa eu pensar qual que eu gostava muito. Não vou saber cantar, mas... Pode falar o cantor, pode ir. Sabe aquela do Roberto Carlos, fala assim, além do horizonte deve ter um lugar bonito para... Além do horizonte. Além do horizonte. Eu acho linda aquela música, tanto o ritmo como a letra. O Outubro Rosa significa? Conscientização. Por fim, um conselho para Keila lá de 2021. Vai com medo mesmo, que vai dar certo, acredite em você e tô aqui. Assim, foi o que eu poderia ter ouvido na época, mas eu não ouvi. Mas assim, hoje eu vejo que deu certo. Eu estava com medo, mas que eu enfrentei com medo e fui. Coisa linda. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que as mulheres que estejam assistindo se cuidem, se amem. E parabéns pelo trabalho de vocês, né, por esse canal de comunicação com os ouvintes. Obrigado. Obrigada.
Pessoal, muito obrigado. Siga nossas redes sociais, siga o Unerachá Talks. Toda semana um bate-papo muito bacana para você estar conhecendo desse mundo que a gente vive. Fomos!